Bom, a gente vai falar um pouquinho agora de arranjo de combinação. Ele muda um pouquinho em relação à permutação. Na permutação, a gente trabalhava com trocas de elementos, troca de posições. Que nem, por exemplo, eu vou fazer uma fila com a Ana, com a Beatriz e com a Carla. Essa é uma fila. Mas se eu colocasse, por exemplo, Beatriz, Ana e Carla, daria uma outra fila. Se eu colocasse Carla, Ana e Beatriz, daria uma outra fila, né? Então a gente calculava quantas filas diferentes dá para formar, intercalando, trocando, permutando as posições. Então o número de elementos era igual ao número de posições, ou seja, por exemplo, nesse caso aí da Ana, da Beatriz e da Carla, eu tinha 3 pessoas e tinha 3 espaços, 3 posições, ou seja, era a própria fila, né? Então a Ana podia ser primeira, segunda ou terceira, né? Então eu tinha 3 pessoas para 3 vagas, vamos dizer assim, na fila, né? Então aí permutação quando o número de elementos é igual ao número de posições. Já no arranjo e na combinação, o número de elementos vai ser maior que o número de posições. Por exemplo, eu dei uns exemplos aqui para vocês, ó. 10 pessoas para sentar em 3 cadeiras. Por exemplo, eu tenho 3 cadeirinhas, eu tenho 10 pessoas. Eu quero saber quantas maneiras diferentes dá para 3 pessoas sentarem nessas cadeiras. Então pode ver que é um outro tipo de exercício, né? Ou por exemplo, outro exemplo. Escolher um trio entre 5 pessoas. Então, por exemplo, eu tenho 5 pessoas. Eu quero saber quantos trios dá para escolher diferentes, né, entre essas 5 pessoas. Observe que eu não estou trabalhando com as 5 pessoas ao mesmo tempo, tá? Dessas 5 eu estou pegando somente 3, né? Nem, por exemplo, se eu tivesse lá Ana, Beatriz, Carla, Diana e Eduardo. Desses 5, eu só vou escolher 3, tá? 3 diferentes. Aí eu quero saber quantos conjuntos de trios aí, quantos conjuntinhos com 3 pessoas daria para formar no total com 5 pessoas. Ou então outro exemplo aqui, ó. Eu quero escolher 2 sabores de sorvete. Eu tenho um arsenal de 7 tipos de sorvete, né? Então, por exemplo, eu tenho lá abacaxi, limão, tangerina, doce de leite, enfim, tenho 7 tipos de sorvetes. Desses 7, eu quero escolher apenas 2, né? Então aí é uma pouquinho a ideia diferente, né? Então eu tenho um número de elementos aqui no caso maior do que o número de posições, o número de escolhas que a gente tem. No caso aqui eu teria 7 elementos e eu vou escolher 2 tipos de sabores. Aqui eu tenho 5 elementos e vou escolher 3 pessoas. Aqui eu tenho 10 elementos e vou escolher 3, né? Então, para diferenciar a permuta do arranjo e da combinação é esse, tá? Se o número de elementos for maior que o número de posições, vai ser arranjo e combinação. Do contrário, é uma permutação. Bom, eu já sei diferenciar arranjo e combinação da permutação. Mas como é que eu diferencio o arranjo da combinação? E o que é cada um, tá? Vamos começar pelo arranjo. No arranjo, a ordem dos elementos, ela importa. Como assim, professor? Ordem. Por exemplo, se eu vou escolher um vice e um presidente dentre 5 pessoas. Então imaginem a situação lá. Tem 5 pessoas. Eu vou escolher uma dessas pessoas para ser o meu vice e uma dessas pessoas para ser o presidente. Nesse caso, a ordem de escolha importa. Por quê? Olha a ideia. Se, por exemplo, eu escolher a Ana como vice e o Bento como presidente, então vamos por vice e aqui de presidente. É uma combinação possível, sim, tá? Mas se eu escolhesse ao contrário, por exemplo, se eu escolhesse o Bento por primeiro, depois a Ana, iria mudar. Por quê? Porque aqui o Bento passaria a ser vice e a Ana seria presidente. Ou seja, a ordem, ela importa, né? Nem, por exemplo, escolher Ana e Bento ou escolher Bento e Ana
São combinações diferentes, tá? Se são combinações diferentes, a ordem importa. Por que importa? Apesar de ser as mesmas pessoas, o cargo deles muda. Aqui nessa situação, o vice é a Ana. Nessa situação aqui, a Ana que é a presidente. Então, nesse caso, se eu trocar aqui a ordem de escolha, vai influenciar em combinações diferentes, tá? Então essa combinação aqui, esse parzinho aqui, difere desse, tá? Então se a ordem de escolha importa. Então se a ordem importar, vai ser um caso de arranjo, tá? Um outro exemplo de arranjo que seria, vamos supor, eu tenho numa Fórmula 1 20 carros. Eu quero saber quantas escolhas seriam possíveis de formar o pódio com o primeiro, segundo e terceiro. Então o que eu teria? Eu teria 20 elementos. Desses 20, eu iria escolher 3 para compor o pódio. Nesse caso, também seria arranjo. Por quê? Uma formação de pódio, a ordem também vai influenciar. Por quê? Se eu escolher Lewis Hamilton como primeiro lugar, Bottas em segundo e Verstappen em terceiro, é uma resposta. Mas se eu escolher Verstappen em primeiro, Bottas em segundo e Lewis Hamilton em terceiro, apesar de ser os mesmos pilotos, os mesmos corredores, a ordem de escolha importa, muda tudo, tá? Então, nesse caso, é arranjo. Uma sugestão para vocês. Pega um exemplo particular e verifica. Vê se vai dar diferente a ordem. Se der diferente, é porque é arranjo. Tá, então qual que seria a forma do arranjo? A forma do arranjo é essa aqui. Esse A vai ser a abreviação de arranjo, tá? Arranjo de N,P, ou seja, vai ser um arranjo de N elementos tomados de P em P. Ah, professor, o que é esse negócio aí? Tá? Esse N é o número total de elementos, né? E esse P é o número de agrupamentos que eu vou fazer. Que nem, por exemplo, nesses exercícios anteriores aqui, ó, qual que seria a ideia? O 10 é o número total de elementos, que seria o N. O 3 é de quanto eu estou agrupando. Aqui, o 5 é o total de elementos, que é o N. O 3 é de quanto eu estou agrupando, que seria o P. Aqui, o 7 é o N, número total de elementos. E aqui o 2 é de quanto eu estou agrupando, tá? Então, basicamente é isso aqui, tá? Para esse caso, qual que seria? Eu tenho 5 pessoas, então esse aqui é o meu total de elementos. Então esse aqui seria o nosso N, tá? Como eu estou escolhendo um vice e um presidente, eu estou escolhendo 2 pessoas, tá? Estou agrupando de 2 em 2. Então, na verdade, o que seria? Nesse caso, seria um arranjo de 5 elementos tomados de 2 em 2. Então, o que eu estou querendo calcular? Eu estou querendo calcular quantos arranjos dá para formar com 5 pessoas se eu escolher só 2 delas, né? Basicamente seria isso aí. Então, qual que é a fórmula? N fatorial dividido por N menos P fatorial. Ou seja, você vai pegar o número de elementos total, fazer o fatorial dele. Embaixo, vai pegar o número de elementos total, tirar de quantos eu estou agrupando, ou seja, de quanto eu estou escolhendo, né? Tirando o outro, depois no final fazer o fatorial. E no final, divide um pelo outro, tá? Vamos resolver esse exemplo para vocês terem uma noção mais ou menos como é que ficaria, ó. A gente já deduziu que é um arranjo, porque a ordem de escolha importa. O que eu tenho? Eu tenho um arranjo de... Qual que é o número total de elementos? 5 pessoas, né? Então vai ser um arranjo de 5 pessoas tomadas de quanto em quanto? Quanto eu estou escolhendo? Quanto eu estou agrupando? Eu quero agrupar de 2 em 2, né? Quero escolher 2 em 2, que é um vice e um presidente. Então é um arranjo de 5 elementos tomados de 2 a 2. Trocando na fórmula vai ser assim, ó. O N vale 5 e o P vale 2, tá? Então na leitura a gente fala que é um arranjo de 5 elementos tomados de 2 em 2, né? Então ficaria 5 fatorial dividido N menos P. Então troco o N por 5 e o P por 2. Então ficaria assim, ó. 5 menos 2 fatorial, né? 5 fatorial
Eu não vou abrir ele por enquanto, por quê? Porque embaixo o que vai acontecer? Quando eu resolver 5 menos 2, vai dar 3 e manter o fatorial, né? Aqui tem dois caminhos, tá? Para resolver isso aqui. 5 fatorial dividido por 3. Um dos caminhos é abrir o 5 fatorial em 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Abrir o 3 fatorial em 3 vezes 2 vezes 1. Multiplicar em cima e embaixo e dividir um pelo outro. Eu vou resolver do jeito mais rápido. Qual que é? Por simplificação. Qual que é a ideia? A ideia é pegar o número maior e levar ele até o menor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a abrir o 5 até parar no 3. 5 vezes 4 vezes 3. E travo no fatorial. Ah, professor, mas eu não entendi essa parte aqui que o senhor fez. Ó, eu só já escrevi o 5 fatorial de uma outra maneira, tá? Dá uma olhadinha. O que é o 3 fatorial? O 3 fatorial não é 3 vezes 2 vezes 1? Então nada mais é que o 5 fatorial. Porque eu tenho o 4 e o 5 na frente também. Tá? Então na verdade o que eu escrevi aqui? Ó? O que o 5 fatorial é igual? Ela é igual a 5 vezes o 4 vezes o 3 fatorial. Por quê? Porque o 3 fatorial é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1. Né? Então na verdade eu estou abreviando. Tá? É feito de regra, para vocês não se perderem. Sempre quando você vai abrir um número e você não chega no 1, é obrigatório ter o fatorial na frente. Por exemplo, se eu quisesse parar no 4, então eu ia escrever 5 vezes 4 fatorial. Se eu quisesse parar no 2, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. E assim por diante. Não chegou no 1, é obrigatório travar no fatorial. Tá? Mas, professor, como é que eu sei até onde eu vou travar? Até onde me convém, na verdade, né? Como embaixo queria o 3 fatorial, eu parei de propósito no 3 para poder cancelar um com o outro. Tá? Essa é a ideia aí, ó. Porque aí, ó, o que vai acontecer? Cancela 3 fatorial com 3 fatorial e 5 vezes 4 vai dar 20. Tá? Ah, professor, muito complexo. Não tem problema, se vocês acharam complexo, vai 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e divide por 3 vezes 2 vezes 1. Vai dar a mesma coisa. Tá? Bom, então qual que é essa resposta? 20. Quer dizer que eu tenho 20 possibilidades de escolha no meu exercício. Tá? Então, ou seja, olha aqui. Dessas 5 pessoas, eu consigo montar 20 parzinhos diferentes, escolhendo um presidente e um vice. E na parte da combinação, é a mesma ideia, o cálculo é quase o mesmo, tá? A forma também é quase a mesma, só que vai ter uma pequena diferença. Tá? A combinação, ela tem uma ordem que não importa. Tá? Então no arranjo, a ordem importava. Tá? E, por exemplo, se eu escolher o primeiro lá, depois o segundo, ou escolher o segundo e depois o primeiro, a ordem importava. Porque no caso anterior, se eu escolher por primeiro lá, daria um vice. Né? Se eu escolhesse por primeiro no outro caso, daria um presidente. Então muda, tá? A ordem lá importa. Aqui não. Então qual é o caso que não importa? Por exemplo, tem a minha sala de alunos do segundo queridinho do coração, né? Com mais ou menos 40 alunos. Eu quero montar um trio, né? Para apresentar um trabalho para mim, né? Quantas combinações dariam? Tá? Veja que nesse caso a ordem de escolha não importa. Por quê? Se, por exemplo, se eu escolhesse a Ana, se eu escolhesse o Bruno e se eu escolhesse a Carol, ou se eu escolhesse a Carol, a Ana e o Bruno, perceba que é o mesmo trio. Tá? É o mesmo trio. Tá? Então, se eu escolher a Ana primeiro, depois o Bruno, depois a Carol, ou a Carol por primeiro, depois a Ana, depois o Bruno, observe que é o mesmo trio, tá? Não mudou nada. Tá? Por chamar a Ana aqui por primeiro ou por segundo, ela não levou vantagem nenhuma, por exemplo, né? Porque o trio é o mesmo. Tá? Agora, se eu falar assim, não, eu quero escolher um trio, só que a primeira opção, o primeiro aluno que eu for escolher vai ganhar um ponto a mais. Aí já seria arranjo. Porque a ordem primeira teria um benefício a mais em relação ao segundo e terceiro, por exemplo. Tá? Então toma cuidado. Na dúvida se é arranjo ou combinação, faz um teste. Pega 2 exemplos particulares de escolha.
Se der o mesmo, trocando a ordem, é porque é combinação. Então a ordem não importa. Se você embaralhar à vontade aí, a ordem não vai importar. Tá? Se você faz os dois conjuntos e dá diferença no conjunto, que é o caso anterior, né? Aí é arranjo. Um outro exemplo de combinação. Por exemplo, eu quero fazer uma batida de suco, né? Eu tenho que escolher 2 sabores. É caso de combinação, por quê? Se você pôr limão, depois pôr acerola, ou pôr acerola, depois limão, dá na mesma, tá? O suco vai ser igual, não vai mudar nada, né? Então aí é um caso de combinação, tá? Agora se eu falo assim, não, o primeiro suco que eu for escolher vai ter meio litro, e o segundo suco que for escolher vai ter 1 litro. Aí a ordem de escolha vai importar, vai. Então aí passei arranjo, tá? Então toma cuidado, né? Quanto a isso. O que vai mudar na fórmula? Ó, a fórmula é quase igual do arranjo. A única diferença aí vai ser esse P fatorial a mais aqui. Tá? Estou resolvendo o exemplo aí, ó. Vamos lá. Escolher um trio dentre os 40 alunos da sala, né? Então a ideia é, eu quero saber quantos trios dá para formar diferentes entre esses 40 alunos disponíveis, tá? Então a gente já viu ali em cima que é um caso de combinação, né? Porque a ordem de escolha ela não importa, né? Se eu escolher, falar assim, por exemplo, Ana, Beatriz e Carlos, venha aqui comigo. Ou escolher Carlos, Ana e Beatriz, vem comigo, dá na mesma, tá? O trio é o mesmo, nenhum leva privilégio sobre o outro se escolher pro primeiro, pro segundo, pro terceiro, tá? Então dá na mesma, deu na mesma, é igual, deu igual, a ordem não importa, se a ordem não importa, a combinação. Então vamos lá então. A gente tem uma combinação, esse N é o número de elementos totais, então no caso, as minhas opções. Então eu tenho 40 opções disponíveis, então é uma combinação de 40 elementos tomados de P em P, ou seja, agrupados de, como é trio, então é de 3 em 3, né? Então P é 3. Então eu estou calculando quantas combinações dá para fazer se eu tiver 40 elementos e for agrupar de 3 em 3, né? Trocando na fórmula aí, o N é 40 e trocar o P por 3, né? Então eu tiro o N e põe 40, fica 40 fatorial dividido N menos P, vai ficar 40 menos 3. Até aqui eu arranjo, né? O adicional aqui é esse P fatorial de novo, né? Então vou tirar aqui o 3 e pôr aqui no lugar, né? Então 3 fatorial de novo, né? 40 fatorial eu não vou abrir, tá? Ó a vantagem de simplificar. Se eu for abrir isso aqui, vai até amanhã, vai ficar 40 vezes 39 vezes 38 vezes 37, não compensa, né? Como eu sei que aqui embaixo 40 menos 3 dá 37, eu vou abrir o 40 só até o 37, para poder cancelar. Então 40 fatorial é 40 vezes 39 vezes 38 vezes 37. Cheguei no valor que eu quero, trava ele no fatorial. Lembrando que eu sou obrigado por fatorial se eu não chegar até o número 1, ok? Dividido. 40 menos 3 já deu 37 fatorial lá, né? O 3 fatorial não vai ter jeito, vai ter que abrir, né? Porque não tem como cancelar mais com nenhum, né? Já vou cancelar esses dois aqui, né? Então o 3 fatorial eu vou abrir. Então vai ficar 3 vezes 2 vezes 1. Eu vou cancelar 37 com 37. Acho que não dá para cancelar. A gente vai multiplicar aí 40 vezes 39 vezes 38. Embaixo 3 vezes 2 vezes 1. O que der, divide um pelo outro. 40 vezes 39 vezes 38 dá 59.280. Embaixo 3 vezes 2 vezes 1, 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. Dividindo aí 59.280 dividido por 6 dá 9.880. Ou seja,
A sala inteira de 40 alunos, se eu for escolher um trio, vai dar para ter 9.880 trios diferentes para formar, né? Então é bastante, né? Então aí a resposta no enunciado.